eu queria lhe fazer uma pergunta na área da medicina, que voltou de novo essa semana o povo bolsonarista com a questão de que Fernando Collor de Mello ganhou prisão domiciliar por conta de laudo médico, mas que não foi a mesma coisa para Bolsonaro. Se o senhor puder nos dizer, o laudo do Collor é, entre muitas coisas, mal de Parkinson. Isso deu a possibilidade da prisão domiciliar diferentemente do Bolsonaro? É por aí a explicação, no seu ponto de vista? Veja, eu não sou um perito médico, né? Uhum. E os peritos têm um livro lá, suas regras, suas condições. Que doenças podem fazer com que um preso cumpra sua pena domiciliarmente? Eu imagino que essa questão do Parkinson, assim como a questão do Alzheimer, lá no caso do general, tenham justificado a prisão domiciliar, junto com ou sem juntar condições outras que nós também não sabemos. Nós não temos o prontuário inteiro do Collor de Mello e nem tampouco do Heleno. Mas eu acredito que os médicos que fizeram análise do quadro clínico do Collor e os que fizeram análise do quadro clínico do Bolsonaro devem ter tomado as devidas providências, cuidados, em relação a fazer que um vá para casa e o outro não vá. Agora, eu não tenho dúvida de que se os peritos médicos, inclusive da Polícia Federal, fizeram a avaliação clínica desses casos e resolveram que eles deveriam ir para a atenção domiciliar, eu não tenho nada a combater aí. Eu sei que esses peritos sabem que eles estão sob holofote. Então, não acredito que eles correriam algum risco, sob um ponto de vista ou outro, sob o ponto de vista de ser muito exigente ou não, né? No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro tinha um problema, fez a cirurgia, o problema foi resolvido, que era o problema da hérnia. Uhum. Provavelmente o problema do soluço, que era um problema importante também, que desgastava muito o estado de espírito dele, aparentemente ou foi resolvido ou diminuiu muito. Então, eu acho que ele não tem o que alegar para ter acesso à prisão domiciliar. Neste momento, clinicamente falando, ele não tem um problema que possa ser discutido para ir para casa. Então, eu acredito nos peritos, acho que eles fizeram a coisa certa. O senhor acredita em pressão política, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto em cima dos peritos? Veja, nós sabemos que existe essa pressão. E existe a pressão sobre os peritos. E certamente tem uma cadeia de pessoas que conhecem pessoas. E essa cadeia de pessoas que conhecem pessoas, elas, em determinadas circunstâncias, vão jogar esse jogo. Nós podemos ver, por exemplo, por que o ministro do TCU fez o que fez, o Jesus lá, fez o que fez, correndo um risco danado de estar mexendo num bruta de um vespeiro, no caso do Banco Master. Não tenho dúvida de que ele foi pressionado pelos colegas que o colocaram lá do Centrão. Porque o que ele fez foi um absurdo. Mas um absurdo que todo mundo vê, né? Eu tenho brincado muito, às vezes me perguntam sobre esse caso do Master, e eu gosto sempre de lembrar, eu não sou economista, eu sou médico, mas eu consigo sentir mau cheiro à distância. E o mau cheiro que existe ali nesse caso do Master, qualquer um sente à distância. Então, o Jonathan, Jesus, ele correu um risco desgraçado.
Os peritos podem ser pressionados à direita e à esquerda? Podem, mas eles, por outro lado, eles também têm uma competência profissional. E alguns serão mais e outros menos alcançáveis. Neste caso do Bolsonaro, eu tenho achado que está indo muito bem. Os peritos certamente foram pressionados e conseguiram ultrapassar as pressões. E é importante também a gente dizer aqui para a nossa comunidade, né, que tanto nos laudos quanto nos despachos, também a gente tem a situação de que o Collor, por exemplo, nunca tentou romper a tornozeleira eletrônica. Então, quando o Alexandre de Moraes coloca risco de fuga, também está diretamente relacionado a isso, né, professor? Bom, o Bolsonaro teve vários episódios de risco de fuga, né? No Collor, eu acho que ele já está mais calejado, né? Porque faz tempo que ele está apanhando merecidamente, né? Muito merecidamente. Esse cara foi responsável por um atraso na democracia brasileira importante. O que ele fez lá no início dos anos 90, ele e a Zélia, foram coisas que a maioria da população hoje já esqueceu. Né? Mas o confisco do dinheiro da poupança, a abertura do Brasil aos interesses exteriores, que destruíram uma parte importante da indústria, da frágil indústria brasileira que existia, que era o pequeno legado da ditadura de 64, e durante 25 anos submeteu o Brasil a ter que importar de tudo. Né? A maioria das pessoas não lembra do que foi esse tempo de ter que importar de tudo para ter uma indústria brasileira. E uma indústria brasileira que o que fez foi se acomodar na sombra. Os empresários brasileiros se acomodaram na sombra do Estado brasileiro. E a consequência disso foi que a abertura que o Collor promoveu matou grande parte dessas indústrias que, afinal de contas, eram boa parte delas eram artificiais. Né? E esse é um problema que ainda não está adequadamente, e nunca vai ser adequadamente estudado e colocado em pratos limpos para a gente saber o que foi a destruição promovida pelo Collor. Ele pagou muito pouco do que ele tinha que pagar para o país. E aí ele reincidiu, né? Porque essa prisão que ele está passando agora não foi pelas sacanagens que ele fez lá em 1990. Foram sacanagens posteriores que ele fez com desvio de recursos do Senado.